Antes de falarmos sobre Revolução Industrial, é importante nós definirmos o que é trabalho. Um conceito importante para nós entendermos o que significa a Revolução Industrial. Essa definição de trabalho que eu vou passar para vocês agora, ela é do livro Fundamentos Ontológicos e Históricos do professor Dermeval Saviani, publicado em 2006. E o que ele propõe como definição para o trabalho? É o ato de agir sobre a natureza, transformando-a em função das necessidades humanas. É o que conhecemos com o nome de trabalho. Podemos, pois, dizer que a essência do homem é o trabalho. Significa o seguinte: a espécie humana desceu das árvores e começou a habitar a terra e transformá-la, né? Isso sempre se deu por meio de uma transformação da natureza para facilitar a sua vida, para resolver vários problemas. Então, isso é definido como trabalho, né? A natureza, objeto de uma transformação. Então é importante a gente entender esse primeiro ponto sobre o que é trabalho. Também vale a pena vocês observarem que na figura há uma série de ferramentas rústicas, ainda bastante primitivas, mas isso já demonstra que o trabalho, várias consequências desse trabalho, dessa transformação da natureza, foi que o homem, né, lá desde os princípios da nossa história, né, ele procurou sempre formas de conseguir transformar a natureza por meio daquilo que a gente chama de ferramentas, né? Então vocês observem que na figura isso fica bastante claro, a criação aí de diversos tipos de armas, né, ou até mesmo de ferramentas para moldar e para começar a transformar a natureza. Isso é uma parte importante também do processo de transformação que se dá por meio de meios para facilitar essa transformação. As figuras desse slide mostram a evolução do trabalho, como é que ela foi se dando. Então, no primeiro slide é possível observar que ainda era a etapa da caça, em que basicamente as ferramentas que eram construídas pelos seres humanos, pelo homem primitivo, eram ferramentas de caça. Na segunda foto já houve um grande salto com a criação da agricultura, que permitiu aí que as comunidades humanas fixassem seu local de moradia. E aí na terceira foto a gente observa algumas das ferramentas criadas nessa etapa, que foi uma grande revolução, né? A agricultura, né, possibilitou que os homens deixassem de ser nômades, né? E aí tem um outro salto bastante grande, né? A figura vai para uma primeira máquina que permite que esse artesão faça um sapato. Na realidade, o que ele está fazendo com essa máquina é um sapato. Então já é uma tremenda evolução, é uma máquina, já é um primeiro engenho mecânico, que vai evoluir depois para aquilo que é conhecido como corporações, onde o artesanato, a construção artesanal era feita em pequenas vendidas em pequenas cidades. Essa é uma evolução que vai, né, lá dos idos da pré-história até, eu diria, a Idade Média. Bom, nessa figura a gente já observa também um grande passo aqui que houve em relação ao que se produzia na fase artesanal, na qual cada trabalhador, né, na verdade cada artesão, construía e fazia o produto do começo ao fim. Portanto, se você fosse um artesão que fizesse sapatos, você era responsável, né, por fazer o sapato do início, né, ao fim, até a preparação do couro, recebendo, preparando depois o solado, preparando tudo. Então você fazia o trabalho inteiro, você via o produto do seu trabalho. Nessa figura já se observa que começa a haver aquilo que a gente chama de divisão do trabalho, né, na primeira figura, em que cada trabalhador, né, na verdade deixa de ser às vezes um artesão, né, para começar a fazer apenas algumas tarefas, né, não uma só, mas algumas tarefas, e dividindo um pouco o trabalho. Isso já é um começo do que se chama de maquinofatura, né, ou manufatura, e já se inicia, né, um período em que se prepara-se para fazer fábricas, né, nas quais
você tinha um grande contingente de trabalhadores e já se começa a utilizar formas de energia e de maquinário para produzir, então aumenta-se bastante a produção e com isso você percebe que ocorre uma transformação radical naquilo que antes era feito por um pequeno grupo de artesãos, que passa pouco a pouco a se modificar, né, e a se transformar. Portanto, a história do galpão fabril data justamente desse período, em que você tem uma expansão muito grande do processo produtivo, ainda não é a indústria como nós a conhecemos hoje, mas já é o embrião de uma indústria. E aí a utilização de uma energia como o vapor é muito importante. Daí até ilustramos também uma grande evolução dos transportes, né? Uma revolução, na verdade, com o advento da máquina a vapor, e até existe uma foto aí onde existem crianças trabalhando em tecelagens, né? A grande indústria na primeira etapa, né, da revolução, da primeira revolução industrial. A expansão dessas fábricas ela foi muito grande e não havia limite nenhum para a idade dos trabalhadores, né? Qualquer idade, então havia crianças mesmo de 6 anos, de 10 anos, trabalhando nas indústrias e trabalhando por muito mais do que 8 horas, né? Muitas vezes chegando a trabalhar 16 horas. Então era um período bastante, para os trabalhadores, era bastante opressivo. E data daí também, né, principalmente a gente vai falar um pouco mais à frente, que a razão pela qual, né, na Inglaterra é que eclode, né, essa revolução industrial, é o grande país industrial desse período, né, nós estamos falando do início do século XIX, final do século XVIII, início do século XIX, onde existe essa grande expansão, né? Então a gente tem aí já uma transformação e aí já começa, na verdade, inicia-se aí o período do capitalismo, em que o capitalismo industrial se expande muito, uma forma de capitalismo que nós hoje já evoluiu bastante. Vamos então conhecer um pouco mais sobre esse processo. O surgimento das fábricas gerou um grande processo de urbanização nas cidades inglesas. Então, o que se observa é um crescimento muito grande e um aumento dessa população de uma maneira explosiva. E isso ocorreu em função também de um outro acontecimento importante que houve nessa época, que foi o cercamento das terras, né, e o êxodo rural. Anteriormente as terras eram comunitárias, né, e essa população vivia nessas terras e produzia a partir do momento em que houve o cercamento e a privatização dessas terras. Esse contingente da população teve que migrar para as grandes cidades e procurar trabalho. E você tem aí a necessidade cada vez maior de um contingente grande de trabalhadores, onde se empregam mulheres, crianças, nas mais diversas idades. Então isso de fato marca esse processo de industrialização da primeira revolução industrial, e isso foi bem retratado por Friedrich Engels, né, quando ele conta um pouco de qual era a situação, né, dessa população na cidade de Londres, né, e nas cidades inglesas em geral, não é só Londres. Isso é importante que vocês saibam, né, as condições eram muito ruins, né, as condições de trabalho, as jornadas de trabalho eram muito longas, né, as condições eram muito insalubres, né, e isso acabou trazendo um grande, na verdade, data também dessa época, o surgimento dos sindicatos, né, da luta operária, da luta dos trabalhadores por melhores condições, né? Então as conquistas, por exemplo, como as 8 horas de trabalho, né, e nesse período houve mesmo movimentos com o objetivo de destruir fábricas, né? Então o ludismo, né, foi um movimento que tinha esse objetivo. E o cartismo também, no sentido de você criar regulações mínimas para que as pessoas tivessem, né, condições humanas, pelo menos mínimas, de
sobrevivência. Então, nesse período que surgem, né, os primeiros movimentos operários, e a questão social justamente também surge aí por conta das condições péssimas, né, muito precárias que essa população vivia aí nas cidades inglesas e em outras cidades também. Bem, além de todas essas transformações em relação à criação das fábricas e dessa urbanização imensa que ocorreu nesse período, uma outra mudança que foi radical e que, na verdade, ocorre de forma simultânea com tudo isso que nós estamos observando, é a expansão do trabalho assalariado. Então, essa mudança ela é muito importante. Na medida em que a gente comenta, né, a respeito desse êxodo, né, das populações agrárias que antes se ocupavam e tinham, né, a possibilidade de tirar o seu sustento da terra, eles passam a perder essa possibilidade, portanto eles não têm mais o acesso à terra e nem a sua sobrevivência, eles migram para as grandes cidades, para os grandes centros urbanos e vão se empregar nas fábricas. E o que eles vão vender? Vão vender a sua força de trabalho, em troca de um salário. Essa mudança é muito importante. Eles perdem, né, esse acesso à terra e passam a ter que vender a sua força de trabalho por um salário. E isso muda radicalmente. Isso, na verdade, é uma das grandes mudanças promovidas pelo capitalismo. Na verdade, a gente tinha regimes anteriormente, como a escravidão, por exemplo, onde o trabalhador, ele na verdade era propriedade do senhor de escravos. E na servidão, né, que era o regime que vigorava no feudalismo, o trabalhador estava ligado à terra, né? O servo estava ligado à terra, embora ele tivesse possibilidade de usar essa terra, ainda ele dependia do senhor da terra e para o qual ele teria que pagar, né, o imposto. Quando o capitalismo se torna o regime econômico, né, e social hegemônico, ele vai transformar essas relações, né? Então, na verdade, deixa-se de ter do trabalhador, né, da grande maioria da população, ter acesso a alguma espécie de forma de produzir a sua própria sobrevivência, e passa a haver necessidade de que ela venda a força de trabalho para obter o salário, né? E o que significa esse salário? Esse salário deveria ser o suficiente para garantir o sustento do trabalhador e da sua família, de maneira que eles possam se reproduzir a força de trabalho, que possam, né, criar seus filhos e garantir as condições mínimas de sobrevivência, né? Então isso aí é que passa a ser o trabalho assalariado. Então, essa mudança é bem importante, na verdade. Eu acho que ela é uma das mais importantes desse período. Bom, como vimos, a primeira revolução industrial ocorreu na Inglaterra, em meados do século XVIII. Vamos entender por que foi a Inglaterra o país onde eclodiu a revolução. Vamos entender por que a Inglaterra, então, foi o país em que começou a primeira revolução industrial. Primeiro fator importante é a existência na Inglaterra, nesse período, de um alto volume de capitais. Eles tinham acumulado muito capital, muito dinheiro, riqueza, e que basicamente vinha das suas colônias e também dos acordos, inclusive, que eles fizeram com os portugueses, com a exploração também das colônias espanholas, por meio até de pirataria, mas sempre por conta de conseguir, por meios lícitos e ilícitos às vezes, acumular um grande volume de capitais. Isso permitiu que na Inglaterra que houvesse, né, um excedente para que começasse, né, desse início, né, a essas indústrias, a possibilidade de criar um parque industrial e também uma burguesia que
já havia há algum tempo, né, assumido o poder do Estado, né? Eles haviam já feito a sua Revolução Gloriosa no século anterior e eles podiam então, com isso, se preparar para essa expansão industrial grande. Eles também tinham abundância de carvão mineral, portanto é uma energia importante, força motriz do vapor, tinham minérios de ferro, né, tinham minas de ferro e também matérias-primas que eles obtinham das colônias. A Inglaterra chegou, como talvez vocês já saibam, mas é importante mencionar, né, que além dos Estados Unidos, houve durante muito tempo um domínio em toda a Ásia, Índia, mesmo a China, havia protetorados ingleses, né? Houve até uma frase que ficou famosa, né, que a Inglaterra foi o império onde o sol jamais se põe, né? Então era um império imenso, com a África também, né, com colônias na África, na Ásia, e até no Pacífico, né? A Austrália a gente não pode esquecer também. Então havia um acúmulo muito grande de capitais que permitiu, né, que a Inglaterra liderasse, né, e construísse toda uma base, uma infraestrutura para ter a indústria que ela teve e tem, né, mas que teve nessa época. Além disso, tinha mão de obra por conta daquilo que nós vimos, do cercamento. Então, portanto, eles tinham mão de obra abundante para as fábricas. A posição geográfica também ajudava, porque é uma ilha, né, e ela está próxima da Europa, tem possibilidade de contato com as Américas, também sem grandes problemas, as distâncias não são tão grandes. Então essa posição geográfica e o fato de ter durante muito tempo ter o domínio dos mares, uma das marinhas mais importantes e poderosas sempre foi a marinha inglesa, né, e até hoje ainda é importante, né, essa força naval da Inglaterra. Então todos esses fatores, né, o fato principalmente do capital, eles foram então alçados a essa posição de liderança da Revolução Industrial. Também não podemos esquecer da máquina a vapor, que foi inventada por James Watt e que contribuiu de forma decisiva para a mecanização das indústrias têxteis inglesas, né? A produção de roupa era grande, de roupas, né, e de tecidos, era um dos produtos mais importantes, e o fato de você mecanizar essas indústrias, as tecelagens, isso trouxe um grande impulso para a indústria inglesa e para a exportação desse produto para o resto do mundo. Bem, fazendo um breve resumo, a primeira Revolução Industrial teve início por volta de 1760, ocorreu na Inglaterra. A máquina a vapor foi um fator importante para a mecanização da indústria. A principal indústria inglesa era a indústria têxtil, fabricava tecidos. A principal forma de energia era o carvão mineral. E nesse período surgem as locomotivas e navios a vapor como grandes conquistas, né, invenções desta época. Além, claro, que das grandes fábricas, né? Então, essa aí, de certa maneira, é a síntese da Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial teve como principal promotor os Estados Unidos da América. E vamos entender um pouquinho por quê. Essas duas fotos retratam um pouco do que foi a segunda Revolução Industrial, que já foi no final do século XIX, início do século XX, né, e traz aí uma linha de produção de automóveis e também operários almoçando na cidade de Nova York, na construção de um edifício, são funcionários da construção civil. Essa foto ficou famosa, inclusive por conta do risco. Dê uma olhada aonde esse pessoal está almoçando, né? Eles estão ali comendo, sentados numa viga a mais de 80, 90 metros de altura. As construções na cidade de Nova York são imensas, né? São muito altas os edifícios, e eles foram construídos, muitos deles foram construídos no primeiro quarto do século XX, né? Até ali os anos 30.
Então, essas duas fotos retratam bem o que foi, né? Já que a segunda Revolução Industrial, como nós veremos adiante, ela ocorreu nos Estados Unidos. Mas o que é importante falar a respeito da segunda Revolução Industrial é que ela, de fato, não se constitui como uma ruptura em relação à primeira Revolução Industrial. Mas ela tem uma certa continuidade, exceto pelo fato de haver uma mudança no eixo, na liderança, que passa a ser dos Estados Unidos, que era uma economia que já apresentava uma grande expansão no final do século XIX, e no século XX, a partir do início do século XX, apresenta essa grande expansão para se tornar a maior economia no século XX, a maior economia do mundo. E o que se observa aí também é uma mudança tecnológica importante, né, e que nós vamos comentar um pouco mais à frente, logo a seguir, mas principalmente o que diferencia é o fato de haver uma grande mudança na forma de organizar o trabalho também. O trabalho passa a ter um tratamento mais científico, que aí nós vamos depois explorar quando falarmos a respeito do Taylorismo e do Fordismo. Em relação às tecnologias, nós temos aí na figura uma foto de uma torre de petróleo, que aí o combustível que passa a substituir o carvão é o petróleo e seus derivados. Aí existe uma grande expansão no final do século XIX, início do século XX, da indústria petrolífera, e também a invenção do motor a combustão interna, que permitiu a construção dos automóveis. Então temos aí as fotos de dois automóveis, um Ford modelo T, né, e um outro veículo aí já mais novo, que indicam a expansão dessa indústria. Essa indústria automobilística se expandiu muito nos Estados Unidos e foi o carro-chefe da indústria americana, e tem influência até hoje, né, uma grande influência na indústria em geral. Outras tecnologias importantes foram a eletricidade, a fabricação de aço, a invenção de alguns processos, como o Besserman permite que seja fabricado o aço em grande escala e de melhor qualidade, e essas duas invenções acabam por permitir também essa expansão da indústria automobilística. E também da produção de eletrodomésticos em grande escala, de maneira a permitir a emergência, o aparecimento de uma economia de consumo de massa. Isso também vai ter um peso muito grande na expansão da economia americana, de forma que qualquer pessoa, né, qualquer trabalhador poderia em sua casa comprar eletrodomésticos, uma geladeira, uma televisão e um automóvel. Então isso passa a alavancar de uma maneira muito importante a indústria americana, e também uma outra invenção desse período, que foi o crédito ao consumidor. Então esses dois fatores também não podem ser desprezados quando imaginarmos a razão pela qual essa economia cresceu tanto. Vamos agora fazer uma síntese. Síntese da segunda Revolução Industrial, nós podemos situar, por exemplo, o início, principalmente nos Estados Unidos, mas não só, né? Outras economias também tiveram um crescimento relevante, a própria Alemanha, e situa-se mais ou menos no ano de 1860, que começa essa expansão. Como tecnologias importantes do período: o petróleo, a eletricidade e o aço, a invenção do motor de combustão interna, o aparecimento da indústria automobilística em grandes volumes, né, a venda de grandes volumes. Nós vamos ver a razão por que isso tem tanta importância. De tecnologias de organização do trabalho, o Taylorismo e o Fordismo, a produção em série, que advém do Fordismo, e o consumo em massa, que nós tocamos nesse assunto no slide anterior. Um aspecto importante da segunda Revolução Industrial foram os novos métodos de trabalho. Destacam-se aí as figuras de Frederick Winslow Taylor, que foi quem propôs o Taylorismo, a organização científica do trabalho, e o Fordismo,
Henry Ford, né, que foi o propositor das ideias do Fordismo, que trabalhava bastante nas suas indústrias, né, com a especialização do trabalhador, com a linha de montagem, com a produção em série. Vamos detalhar um pouquinho mais esses dois personagens aí que são emblemáticos dessa fase aí da Revolução Industrial. Taylor criou um sistema de organização do trabalho, onde havia uma divisão do trabalho e uma especialização do operário em uma só tarefa, né? Então essa foi a grande sacada do Taylor. Vamos então aprofundar um pouco melhor quais foram os aspectos desse sistema. Vamos entender então qual é a proposta do Taylorismo. Significa na realidade que numa fábrica que produz sapatos, o operário não precisa saber de todo como funciona a produção do produto por inteiro, mas só, né, da tarefa que lhe cabe. Então, por exemplo, se o trabalho dele é colar solas de sapato, ele vai fazer isso da melhor forma possível, no menor tempo possível. E isso então fica sendo a sua função. Tá? Ele vai procurar aperfeiçoar as técnicas de colar sola de sapato. Tá? O conhecimento do processo todo é do gestor ou do gerente, mas o trabalho como um todo não interessa ao operário. Uma característica importante do Taylorismo é que ele busca a máxima eficiência. E aqui que ele vai fazer? Ele vai estudar assim, os tempos e movimentos de cada tarefa. Então é comum que a gente observe que no trabalho surge aí, né, funções como a do cronometrista, o cronoanalista, que eles vão fazer justamente fazer a cronometragem de cada movimento que o operário faz para conseguir economizar, reduzir ao máximo o número de movimentos desnecessários e também até inventar melhores dispositivos para que esse trabalho seja feito de forma mais rápida, né? Então isso é um aspecto importante, né? Então busca de melhores métodos, né? Mais simples, mais rápidos para se executar uma tarefa para reduzir o tempo. Então você está buscando que você consiga produzir mais num espaço de tempo menor. Que mais? O Taylorismo também, com isso, aumentava bastante a produção, barateava o preço dos produtos por conta de que quando você, né, no espaço de tempo, por exemplo, 8 horas, você produz 100 peças de um determinado produto, por exemplo, a gente falou de sapatos, na medida em que você consiga reduzir o tempo de cada uma das tarefas que compõem a fabricação do sapato, você vai produzir mais sapatos. Portanto, você vai ter uma quantidade maior no mesmo espaço de tempo. E com isso você está aumentando a produtividade, está aumentando o número de peças produzidas no espaço de tempo. Então você tem uma economia aí, você reduz o preço unitário de cada produto. Considerando que com o mesmo salário, né, a mesma massa salarial, os mesmos salários, você está conseguindo produzir mais, mas os salários continuam sendo os mesmos, né? A maquinaria continua sendo a mesma, ou se você colocar dispositivos, você também está fazendo, né, reduzindo o tempo médio, né, desse trabalho, e você está produzindo mais produtos. Isso quer dizer que, no fundo, você está reduzindo o valor de cada peça dessa. Então, você consegue com isso aquilo que a gente chama de ganho de escala, que é um dos objetivos, né? Agora é importante também que, além de fazer isso, de mostrar essa eficiência e essa especialização nos funcionários, ela acabava criando também uma alienação mental do empregado, que é muito bem explorada, né, apresentada lá pelo Charlie Chaplin naquele filme Tempos Modernos, né? Até existe uma atividade aí que vocês vão fazer com base nesse filme, né, ou pelo menos parte dele, tá? Então isso é uma das características do Taylorismo. E outra também era o preço por peça. Houve um período, né, nós vamos ver lá principalmente com o Ford, nas indústrias dele, em que havia o pagamento por peças, então, portanto, quem produzia mais, e isso produzia, assim, uma loucura, porque havia, assim, uma verdadeira competição entre os empregados de uma mesma fábrica, de uma mesma indústria, para produzir mais e mais, aumentar a velocidade, causando problemas, né? Uma tarefa só, você fazendo milhares e milhares de vezes,
Isso trazia consequências terríveis para a saúde, né? Era muito insalubre isso, então era comum acidente de trabalho e até problemas de saúde mental. Então é importante perceber que é claro que ele trouxe vantagens econômicas importantes, mas também trouxe um grau de sofrimento muito grande para os operários. Nessa charge do Jornal do Brasil, dá para perceber bem o quanto os operários ficavam alienados, né? Não sabendo exatamente o que vocês estavam fazendo. É interessante observar essa piadinha que foi feita aí no Jornal do Brasil, lá em 97. Então, o Fordismo, criado por Henry Ford, um engenheiro nascido nos Estados Unidos, ainda no século XIX, normalmente se fala que é uma junção do sistema taylorista, que nós acabamos de conhecer, com a esteira, né, com uma esteira rolante, em que as partes dos automóveis iam sendo movimentadas, né, passando em frente dos trabalhadores para que eles fizessem a tarefa num espaço mais curto de tempo. E claro que essa velocidade da esteira fazia com que o ritmo de trabalho, né, fosse o mesmo, e que se você aumentasse a velocidade, esses operários teriam que trabalhar mais rapidamente. Mas na realidade a questão é que esse não foi a única grande descoberta do Henry Ford. Ele inclusive escreveu alguns livros explicando que na verdade ele estava pensando num grande sistema, né? Numa coisa que não se resumia simplesmente a produzir carros, mas a produzir carros em grandes quantidades, né? Então ele já vislumbrava o que nós vamos explorar um pouquinho mais no próximo slide, né? Que tem a ver com o mercado de consumo. Bem, o que o Ford imaginava, né? Não é só o aumento da produção de carros, mas também a possibilidade de que seus próprios funcionários conseguissem comprá-los, aumentando assim o mercado de consumo, o mercado consumidor. Então ele imaginava já naquela ocasião que uma maior produtividade ia permitir que os operários tivessem maiores salários e que pudessem consumir mais. Então esse ciclo, né, que ele imaginou fez com que durante um período inclusive ele pagasse os maiores salários do mercado automobilístico dos fabricantes de carros nos Estados Unidos, e que inclusive incomodava os outros fabricantes, né? Porque ele imaginava justamente isso: se houvesse uma produtividade alta, ele conseguiria pagar maiores salários e os seus próprios operários seriam o seu próprio mercado. Então é bem interessante essa proposta, né? E ele tinha outras ideias sobre esse consumo de massa, né? Então essa ideia do Ford de produzir em massa para a população, e para a população de baixa renda mesmo, né? O mercado consumidor, para que eles tivessem automóveis, essa ideia ela também acabou permeando outros setores industriais, eletrodomésticos, os mais diversos, gerando e criando um mercado nos Estados Unidos, né, que depois se espalhou pelo resto do mundo e criando grandes empresas, né, grandes conglomerados, não só na indústria automobilística, mas por conta de que, na medida em que você começa a criar um mercado consumidor de vários tipos de produtos diferentes, você também demanda mais energia elétrica, demanda mais petróleo, então você acaba criando, né, um ciclo virtuoso onde o consumo, né, da população ele acaba expandindo a economia do país. Então essa é uma das razões pelas quais os Estados Unidos teve essa expansão tão forte na economia. E a outra grande sacada que eles tiveram foi o crédito ao consumidor, que permitiu também, né, que logo depois também da Segunda Guerra Mundial eles tivessem uma expansão ainda maior, porque a pessoa de repente não tinha dinheiro para comprar à vista, mas tinha a possibilidade de comprar a prazo, e isso também foi gerando maiores possibilidades para o mercado aumentar ainda mais. Então vocês percebam que essa ideia, provavelmente o Ford não imaginava que a coisa fosse tão longe, né? Mas percebam que essa proposta, né, de que houvesse um consumo grande desses produtos, né, de carros inclusive, que não produtos já mais complexos, ela foi super importante para a economia dos Estados Unidos e depois para toda a economia mundial.
Nessas fotos a gente observa aqui a linha de produção do Ford modelo T, que foi um dos automóveis mais populares, né, durante nos anos 20, né, dos anos 20 até os anos 1930, nos Estados Unidos. A venda desse carro, ele explodiu o número de unidades vendidas. Carro, anteriormente à indústria fordista, era um artigo de luxo, né? Só as pessoas muito ricas possuíam automóveis. A partir de Ford, ele passa a ser um produto popular, vendido para todas as camadas da população. E isso acho que é importante a gente notar. Outras ideias que o Ford tinha também era com relação a manter, por exemplo, ele foi um dos precursores de se manter escolas próximas das fábricas, inclusive mantidas por ele, né? De maneira que as famílias dos operários morassem nas proximidades e os filhos fossem educados nessas fábricas. Outra coisa interessante sobre o Ford é que ele procurava, ele tinha inspetores que iam verificar se os operários não estavam gastando dinheiro com bebidas alcoólicas, né, e jogos de azar e prostituição. Então ele fazia uma certa fiscalização moral, porque ele gostaria, né, na verdade ele queria que os funcionários se comportassem bem, e a maior parte dos funcionários eram imigrantes de baixa escolaridade, né, que vinham dos países da Europa, que passavam por crises, né, de crises de produção, vinham para os Estados Unidos buscando uma vida nova, e aí encontravam aí nas fábricas trabalho e eram bem remunerados e conseguiam de repente construir uma vida melhor. Então o Ford foi, então de certa maneira ele tinha essas ideias, né, a respeito de que a vida fosse regrada, de que houvesse, né, regramento para que os empregados, né, os funcionários da Ford agissem dessa forma. Bom, nesse slide a gente percebe duas bandeiras diferentes aí, e a terceira revolução industrial, né, o Japão e outra bandeira da Alemanha ocidental, né, que depois tornou uma Alemanha só. Vamos então entender um pouquinho o que foi essa terceira revolução industrial. Bom, a terceira revolução industrial se caracteriza por o sistema japonês conhecido como Toyotismo. Então tem a figura aí do senhorzinho japonês, ele é um engenheiro mecânico chamado Taishi Ono, e ele implantou um sistema de produção pela primeira vez numa fábrica de automóveis da Toyota. Depois isso aconteceu já no século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, ali nos anos 50, 60, onde começou a se implantar esse sistema. Vamos entender como é que funciona. Bom, na década de 40, o Japão tinha uma economia pequena, na verdade uma economia já que havia sido destruída depois da Segunda Guerra Mundial, depois da guerra com os países aliados, e aí nessa recuperação que foi ao longo lá depois da Segunda Guerra, essa economia, além disso, né, além de uma economia pequena, ele tinha um território também pequeno que impedia inclusive uma estocagem de produtos, a produção, a matéria-prima também ele carecia. Então o toyotismo, que também muitas vezes é chamado de just in time, ele propunha que se produzisse apenas aquilo que era necessário, estritamente necessário, que você não deveria ter grandes estoques. Essa era a principal característica do toyotismo, né? Vamos então explorar um pouco mais, né, o que significa isso, just in time, né, ou apenas no tempo justo, no tempo certo, né? Então a ideia do toyotismo é que a produção deveria estar em sintonia com a entrada de matéria-prima no mercado consumidor. Então, quando a procura era alta, você produz produtos, mas você não fica produzindo para estocar, né? Você não vai ter estoque de produto acabado, como se observava, né, nas grandes economias na época, né? Era comum que você tivesse, por exemplo, grandes estoques de produtos acabados, e aí você tinha que fazer o seguinte, o possível e impossível para vendê-los, né? Mesmo que isso significasse muitas vezes baixar o preço. No caso do Japão, por conta até da carência de matéria-prima, da carência de espaço, eles começaram a trabalhar fortemente no sentido de não ficar criando estoque, trabalhar com
então que eles chamavam de uma produção, e nós vamos ver no slide adiante, uma produção que é puxada, né, e não empurrada. Vamos entender um pouquinho melhor aí no próximo slide. Vamos então observar a figura, porque fica mais claro para a gente perceber o que é a produção empurrada e a produção puxada, né, que é o just in time. A produção empurrada, que seria a produção convencional, a produção fordista, ela parte da seguinte premissa: o fornecedor vai entregar, você vai fazer estoque de matéria-prima, portanto, né, aí a produção vai produzir o produto acabado, que vai para um outro estoque de produto acabado, e depois o cliente vai, né, vai para uma distribuidora e o cliente vai lá buscar, ou no centro comercial, seja lá que produto for. Né? Então você tem que depois vender e ficar com esse estoque parado. A produção puxada é um pouco diferente. O cliente, você recebe o cliente, né? Aí sim você vai requisitar da produção esse produto, a produção vai buscar o fornecedor, que vai entregar na produção e que vai entregar o produto depois. Então, portanto, como vocês podem perceber, né, nas figuras, né, a inexistência quase, a busca por você não fazer estoque, porque estoque é dinheiro parado, é capital parado. Então, a produção enxuta, né, que é como depois ficou conhecido esse sistema, né, ele procura justamente evitar estoques. Você o estoque tem que ser mínimo, o mínimo que você puder, né? Muitas vezes algum estoque tem que ter, mas você tem que fazer todo o possível para que esse estoque seja mínimo mesmo, para você não ter problemas, né, de caixa. Então essa foi a grande sacada da indústria japonesa. Outra consequência positiva do toyotismo foi a redução no tempo de lançamento de novos modelos, né? Então, no caso dos automóveis, esse tempo que era bastante longo, ele acabou sendo encurtado, porque você não havia mais o impedimento de você ter estoques elevados de peças, de partes de um determinado modelo, que você teria que descartar. Então, isso também ajudou a que esse tempo fosse muito reduzido, né? Então, tem aí na figura até alguns modelos de automóveis que foram depois aperfeiçoados, né? Mas isso foi consequência principalmente desse impacto da indústria japonesa e do sistema de produção chamado toyotismo. A novidade em relação à mão de obra foi que o trabalhador fabril no toyotismo ele teve que assumir outras funções. Então, ao contrário do sistema fordista taylorista, em que o operário precisava conhecer somente aquela tarefa específica, no sistema do toyotismo, esse trabalhador teria que conhecer o processo produtivo como um todo, né, e até mesmo novas tecnologias. Então, existiu uma demanda por uma mão de obra mais qualificada no toyotismo, né. Essa é um outro desdobramento importante. Bom, o que acontece? Essa exigência por maior qualificação da mão de obra também teve um outro desdobramento, que foi o fato de reduzir postos de trabalho. Houve uma redução considerável, né, nessas novas indústrias que foram surgindo a partir desse novo sistema, né, do sistema do toyotista, e isso acabou produzindo um desemprego maior. Não havia necessidade de mão de obra mais qualificada, mas também em menor número. A consequência é clara, né, um aumento no desemprego, né, uma migração de postos de trabalho para o setor de serviços, que geralmente pagam menor salário, salários menores do que a indústria. Então acaba se criando na indústria uma certa elite, né, operária, uma certa elite bem remunerada, né, e uma imensa quantidade de trabalhadores que deixam de ter um trabalho mais bem remunerado e acabam migrando para outro mercado, para um mercado que paga menos ou mesmo para subemprego. Então isso acaba produzindo crises econômicas e um desemprego estrutural contínuo. Essa é uma das consequências também dessa mudança na forma de organizar o trabalho. Bom, nesse slide a gente observa aqui quais são
os termos que mais caracterizam a terceira revolução industrial. O computador pessoal principalmente, a revolução das comunicações, da eletrônica, a invenção de satélites, de máquinas CNC, de controle numérico, a robótica, células de produção, biotecnologia, tudo isso são produtos, né, dessa nova revolução industrial, que é chamada terceira revolução industrial. Nesse slide ele deixa claro, faz um comparativo entre o Fordismo e o Toyotismo, ou às vezes é chamado também de pós-Fordismo. O Fordismo tinha produção em massa, a produção de uma grande quantidade de produtos. Já o Toyotismo trabalha com pequenos lotes, a produção em série, o Toyotismo com a produção flexível, de maneira que você tem a possibilidade de variar modelos, cores, uma indústria mais flexível. A concentração produtiva, então grandes centros industriais. Já o Toyotismo se caracteriza pela dispersão, por cada vez você ter fornecedores, as indústrias espalhadas, muitas vezes geograficamente, até mesmo em países diferentes, né, havendo centros de produção menores, né, o trabalho especializado, já o trabalho flexível com uma maior qualificação, a busca por uma formação mais genérica, né, mais do que especializada. O Fordismo tinha o poder do Estado e dos sindicatos era grande, agora é o poder financeiro, individualismo, e no Fordismo o Estado do bem-estar social, e no Toyotismo o Estado neoliberal, infelizmente.